Até hoje acontecem situações onde eu passo por momentos de insegurança. É inevitável, né? Sempre tem algo novo aparecendo, sempre tem algo acontecendo que a gente não imagina, alguma mudança de comportamento importante dos nossos pacientes, ou então alguma coisa de equipe de trabalho, ou então alguma coisa que aconteceu e nos dá aquele medo, um impacto financeiro, como aconteceu agora recentemente com a pandemia. E isso acontece bastante, não só para quem está começando, mas para quem também já está na área, já está atuando, já tem aí anos de profissão na psicopedagogia ou na neuropsicopedagogia. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Sandra, eu gosto de ser chamada de Sandrinha. Eu sou pedagoga de formação e depois eu fiz a psicopedagogia, a educação inclusiva e a neuropsicopedagogia. E tenho 20 anos já de profissão. Sou muito grata pela profissão que eu escolhi e a profissão que eu desenvolvo com tanto carinho, com tanto estudo, tanta dedicação. Eu gosto muito, muito mesmo. E espero que vocês também gostem quando vocês ingressarem. Hoje a gente vai falar a respeito de um assunto mega bacana para psicopedagogia, para a gente ter segurança para atender, segurança para empreender na psicopedagogia, que é muito importante. Então, a gente vai falar hoje sobre isso, por onde começar, por onde continuar. Quem aqui já passou por uma situação assim de ter medo, de ficar receosa, de ficar pensando se seria o melhor caminho, se sim, se não? Até hoje acontecem situações onde eu passo por momentos de insegurança. É inevitável, né? Sempre tem algo novo aparecendo, sempre tem algo acontecendo que a gente não imagina, alguma mudança de comportamento importante dos nossos pacientes, ou então alguma coisa de equipe de trabalho, ou então alguma coisa que aconteceu e nos dá aquele medo, um impacto financeiro, como aconteceu agora recentemente com a pandemia. E isso acontece bastante, não só para quem está começando, mas para quem também já está na área, já está atuando, já tem aí anos de profissão na psicopedagogia ou na neuropsicopedagogia. Então, gente, uma das coisas que eu quero contar para vocês aconteceu recentemente. Eu vi que o Espaço Escalada estava aqui no Instagram, não sei se já estão lá no Facebook e no YouTube, mas a Cláudia, que é responsável aqui pelo Espaço Escalada, a nossa clínica, ela até pode confirmar esse assunto. Outro dia eu cheguei para a equipe aqui, vocês vão conhecer hoje a nossa equipe. Eu cheguei para a equipe e disse assim, gente, eu tô com receio de poder, digamos assim, gerar num determinado paciente que nós temos em comum, gerar o desencadeamento de uma crise mais séria. Ou seja, eu estava com receio, isso foi recentemente, eu acho que menos de 2 meses, gente. E isso acontece, então houve uma mudança de comportamento, eu percebi algumas situações que até então ele não vinha apresentando, conversei com a equipe também percebeu. Situações de insegurança, de ter que repensar, acontecem com frequência. Claro que depois de um tempo elas não são tão. Aquela história do medo e da coragem, lembram? A coragem e a vontade juntas, a gente vai caminhando, né? Ou seja, a gente vai crescendo na profissão. O medo ele tá ali, mas ele vai se afastando também. Às vezes ele chega pertinho, mas a vontade e a coragem são maiores e a gente vai crescendo na profissão. Então é sempre bom a gente pensar dessa maneira. Vocês conseguem perceber que mesmo com experiências, tendo bastante experiência, ainda assim esse receio pode vir dependendo da situação que a gente está vivendo com determinados pacientes, né? Pessoal, eu digo que existe uma situação que já é meio caminho andado, né? Então, ter segurança para atender e aprender já é meio caminho andado, mas ele nunca é o suficiente. Ou, na verdade, ele nunca é algo que a gente tem total, né? Total segurança. Mas se tem uma coragem ali, já é meio caminho andado. A gente nunca tem total segurança para várias situações na vida, né? E aí vem aquela história da coragem e da vontade. O medo fica um pouquinho de lado, ele vem e a gente se agarra. Mas, afinal de contas, o que a gente pode fazer para ampliar essa segurança e ampliar essa possibilidade de empreendimentos nas nossas áreas, na psicopedagogia e na neuropsicopedagogia? Vamos lá então, gente. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que existem duas situações bem básicas mesmo. É a gente pensar
que se a insegurança aparecer, a gente vai precisar estudar mais e a gente vai precisar também ajustar as rotas. Quando eu falo em ajustar as rotas, é mudar os procedimentos. Então, estudar sobre o assunto, estudar sobre o diagnóstico, estudar sobre o que pode ser feito. Ajustar essas rotas são importantes e estudar para poder fazer esses ajustes. Então, por exemplo, estudar sobre um novo diagnóstico, estudar sobre algo que apareceu daquele paciente, estudar sobre aquela medicação, perguntar para pessoas que já estudaram a respeito. A gente não vai saber sobre a medicação, tudo que a gente, né, digamos assim, teríamos que dominar de maneira nenhuma, mas a gente vai poder saber, ter uma ideia do que ela faz, quais são os efeitos, enfim. A gente pode estudar sobre um assunto que envolve a genética, a gente pode estudar sobre um assunto que envolve neurociências, aliás, importantíssimo, né, fundamental. O nosso foco de trabalho são os processos de aprendizagem. Então, estudar neurociências é fundamental na nossa área. Estudar sobre uma determinada, digamos assim, metodologia que a gente ouviu falar para ensino, estudar sobre como funcionam determinados materiais, um novo material de avaliação, a gente precisa estudar. Então, até eu brinco, né? A gente precisa estudar até os jogos, às vezes. Então, estudar a respeito de tudo que faz parte da nossa vida profissional para poder ampliar essa segurança no atendimento é fundamental. E ajustar as rotas. Ajustar as rotas, gente, a partir dos estudos que a gente fez, poder mudar alguns procedimentos. Eu comentei com vocês aqui sobre o caso desse paciente, né, que a gente tem em comum na equipe. E eu estava preocupada com receio de que ele pudesse desencadear uma crise mais séria, onde ele se machuca outras pessoas e acaba quebrando algumas coisas. Então, quando eu trouxe isso para a equipe, eles também já tinham percebido e também já estavam pensando a respeito. E nós mudamos totalmente o procedimento do atendimento dele. E isso não deve ser algo ruim, pelo contrário, gente, isso deve ser algo muito bom. Por mais que a gente tenha um planejamento terapêutico lindo, maravilhoso, completinho, bem escrito, né? Assim, com tempo, aqueles objetivos a curto prazo, os objetivos a longo prazo, o que a gente vai desenvolver, o passo a passo, os recursos que a gente vai usar. Se esses planejamentos não forem ajustados ao momento em que o paciente está vivendo, as situações de vida desse paciente, de nada vai adiantar. E perceber que houve alterações não deve ser motivo de receio, por quê? Porque isso só valida a profissional atenta que você é para aqueles casos, para os casos que vocês atendem, né? Para o caso que você venha a atender. Então, quando a gente percebe que teve alterações, que teve mudanças, que teve uma nova situação na vida dele, e isso pode acontecer de várias formas, vamos ver alguns exemplos. Os pais se separaram, ele sofreu bullying na escola, ele se machucou, quebrou o braço, enfim, a gente vai precisar ajustar rotas. Então, é importante que a gente faça esses ajustes de acordo com as observações que nós fazemos dos nossos pacientes, para que eles possam ter um melhor desenvolvimento. Por mais que aquele plano terapêutico esteja redondinho, bonito, fechado, de nada ele vale se ele não puder ser colocado em prática. Viu que teve mudança, estudou a respeito, descobriu algo novo, estudou a respeito, analisou, repensou, refez, retomou um novo plano, é ajuste de rotas. Então, ajustar essas rotas é bem importante. E é algo que a gente precisa fazer em muitas situações no nosso desenvolver da profissão. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo a psicopedagogia com determinado paciente, acontece uma situação assim, uma situação nova, algo novo acontece na vida dele, esse ajustar rotas me ajuda a caminhar melhor com ele e também ter mais sucesso, né, naquilo que é o objetivo. Então, essas duas situações são básicas. Eu digo que são as ações básicas para qualquer pessoa que está começando ou qualquer pessoa que segue na profissão de psicopedagogia e de neuropsicopedagogia. Aliás, eu acho que quase todas, né, gente? Eu acho difícil ter uma profissão que hoje a gente não tenha que estar retomando, revisando, estudando e ajustando, né?
Outras duas ações bem importantes para que a gente possa ter muita segurança para começar a atender, para continuar os atendimentos, fazer um atendimento de algum diagnóstico que a gente nunca ouviu falar antes. Isso assusta muitas vezes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu passei por muito tempo no meu trabalho, quando eu comecei, até mais ou menos, eu acho que eu comecei em 2001, até mais ou menos 2009, 2010, eu atendia muitas pessoas que tinham autismo, mas eu nunca tinha atendido uma pessoa que tem transtorno positivo desafiador. E aí, a primeira vez que veio esse diagnóstico, opa, deu aquela baqueada, né? Nossa, positivo desafiador, né? Aí eu fui estudar e fiquei mais apavorada ainda. Muitas vezes ele vai ser relutante, ele quebra, ele te desafia, ele não gosta de praticamente nada do que você oferece, enfim. Aí eu tive que estudar. E no procedimento com esse paciente, eu tive que mudar algumas vezes as rotas. Então é importante que a gente possa fazer isso. Outras duas situações importantes. Mentoria. Mentoria é uma das coisas que nos ajuda a ter maior segurança. A pessoa que faz a mentoria, ela faz, eu digo assim, praticamente segurando na sua mão. Não sei se tem aqui alguma das minhas mentoradas acompanhando, mas a pessoa que faz a mentoria, ela praticamente segura na sua mão e caminha junto contigo. Com uma mentoria, você tem a oportunidade de compartilhar os receios, compartilhar o medo, compartilhar ideias, compartilhar informações. Ela vai te ajudar nos materiais que você precisa para estudar, ela vai te ajudar na prática, no passo a passo. Então, eu digo que a mentoria é a pessoa que faz a mentoria é aquela pessoa que te dá a mão e praticamente caminha contigo de mão dada mesmo, te dando todo o suporte necessário para que você possa ter bastante sucesso. Outra coisa, gente, eu falei da mudança de rotas no primeiro momento como uma ação básica. Porém, não adianta eu mudar a rota por um único dia. Não adianta eu mudar a rota por uma semana. Vocês conhecem aquela história de que para criar um novo hábito é necessário pelo menos 21 dias? Então, pensando nesses 21 dias, vamos pensar que a gente precisa ter essa mudança de rota, uma nova forma de intervenção, uma nova forma de abordagem com os nossos pacientes. E durante esse período, a gente precisa registrar os comportamentos deles. Então, vamos pensar assim: a gente está nesse período, nesses 21 dias, fazendo mudança, mas se a gente não registra, se a gente não faz um acompanhamento bonitinho do que ele tem feito, de como ele tem respondido, a gente não vai saber exatamente se aquilo ali está funcionando ou não. E é importante que nós saibamos se está ou não funcionando, porque aí a gente segue nessa rota, senão a gente muda de novo. Então, isso é bem importante mesmo. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu deixei de falar até o momento. Acho que não, gente. Acho que por enquanto é isso. Duas ações básicas, resumindo: estudar e ajustar rotas. Outras duas ações bem importantes para a gente ter segurança e poder atender. Mentoria, supervisão de alguém mais experiente, vale muito a pena. A mentoria eu sugiro pelo fato de ser aquela pessoa que realmente pega na sua mão e anda contigo na sua caminhada. E aqui no nosso caso, né, a nossa caminhada rumo aos 15K vivendo da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia. E aí a mudança de rota com o registro desses comportamentos, compartilhando isso com a família, com outros profissionais, com instituições onde o paciente está. Por que compartilhando? Porque de nada adianta nós mudarmos a nossa rota se a família e as outras pessoas envolvidas naquele atendimento, envolvidas na educação, na saúde daquele paciente, não souberem que vocês estão fazendo isso. Vai ficar desconectado. Então, é bem importante que isso seja combinado, acordado, digamos assim, planejado, inclusive, junto com essa equipe que possa atendê-lo de uma maneira mais efetiva e com muito mais sucesso para todo mundo. Pessoal, um outro fator bem importante para a gente da psicopedagogia e que eu digo assim é o que vai fazer muito diferencial na nossa vida profissional é o empreender.
que seria esse empreender, né? Então, vamos pensar, o mercado hoje está cheio de profissionais, está repleto de profissionais de psicopedagogia. Tem vários cursos, várias pessoas conseguindo concluir as suas pós-graduações, a sua graduação e partindo para a prática. Enquanto eles estão lá partindo para a prática, a gente também tem que ir, não dá para ficar parado. E ao mesmo tempo a gente precisa inovar, precisa empreender. O que significa esse empreender, né? Esse empreender que eu quero trazer para vocês hoje é usar o tempo e as nossas competências, tanto as nossas competências técnicas, teóricas, comportamentais, para que a gente possa ter maior autonomia e fazer algo diferente, algo que não é do senso comum, não é do mercado comum dos profissionais que atuam na psicopedagogia. Então, para que a gente possa realmente trazer algo novo, algo além do que aquele paciente espera da gente. E aí vocês me dizem assim, bom, mas o que faz a psicopedagoga se não atender? Ou em escola, ou em hospital, ou em empresa, ou no consultório. Existem muitas outras coisas que a gente pode fazer, mesmo nesses ambientes, aliás, dentro desses ambientes, que a gente pode fazer e tornar isso uma inovação, tornar isso algo novo e algo que é diferencial para a nossa profissão. Eu sempre digo que é na ação que a gente vai se aprontando, que a gente vai galgando aquela escadinha que eu já comentei essa semana, lembram? Então, muitas vezes a gente não tem todas as competências técnicas, a gente não tem todos os recursos, mas se nós nos aliamos à equipe, a profissionais que tem, a gente vai dividindo as tarefas no momento do empreendimento. Então, isso é bacana também de pensar. Trabalhar em equipe promove mais desenvolvimento para todo mundo, em termos profissionais, pessoais, e também permite que cada um faça uma parte do trabalho, né? Você não precisa saber de tudo para empreender, mas você precisa ter competência naquilo que é a sua parte e poder desenvolver. E a equipe vai te dando também esse suporte, essa segurança para poder fazer isso com mais tranquilidade. Nesses momentos de empreendimento, a gente vai unindo a teoria e a prática, a gente vai estudando e vai começando, vai estudando e vai começando. Então, aqui, gente, a necessidade de empreender hoje, ela é muito forte. Por quê? Tem vários profissionais. A demanda vai aumentar. A gente vê já uma demanda de pessoas precisando de atendimento psicopedagógico, de atendimento neuropsicopedagógico aumentando. E com a pandemia, gente, eu não sei se vocês já viram, até coloquei um post sobre isso, é bem provável que a gente tenha aí um crescimento gigantesco de pessoas precisando dos nossos serviços. Nós podemos ter essa demanda atendida por nós enquanto profissionais? É evidente que sim, né? E que bom que assim seja. Mas se a gente tiver um diferencial, mais possibilidades de captar clientes, de captar os pacientes, vai acontecer também. Então, quanto mais a gente inovar, quanto mais a gente tiver alternativas que vão além até do que os pais dos pacientes ou os próprios pacientes esperam, a gente vai conseguir ter aí mais, digamos assim, aspectos positivos perante outros profissionais que também estão no mercado. E aí eu vou falar para vocês alguns exemplos de empreendimentos meus. Logo que eu fiz a psicopedagogia, eu abri meu consultório, realmente foi logo, gente, eu não demorei, acho que nem tinha terminado ainda a pós-graduação, eu já abri. Fiquei um tempo sem atender ninguém, né? Fiquei, eu acho que uns 3 meses, 4 meses sem atender ninguém, até que apareceu o primeiro paciente. E aí, no desenrolar da minha profissão, eu comecei a me sentir muito sozinha trabalhando no consultório da psicopedagogia. Foi aí, então, que depois de 2 anos já com consultório, eu consegui alugar um espaço, uma sala, um consultório, numa clínica. E nessa clínica tinha psicólogos, fonoaudiólogos, tinha uma terapeuta ocupacional, tinham outros profissionais. E aí eu comecei a fazer essas trocas. Então, esse foi o meu primeiro momento de empreender. Eu queria ter essas pessoas também para poder fazer indicações, eu queria ter essas pessoas para poder compartilhar informações, para elas me ajudarem a perceber coisas que não eram da minha competência técnica. Então, eu contava com elas para isso também. E isso é muito bacana, porque a gente vai compartilhando
e todo mundo vai crescendo, né? E principalmente o paciente, ele vai tendo um melhor atendimento de todos nós. E aí, gente, depois disso e até agora, eu tenho ainda esse trabalho com equipe e com parcerias e trouxe aqui para vocês hoje a minha equipe transdisciplinar, que é a equipe Ciranda. Lembrando, gente, a Ciranda, a Cláudia é essa loirinha que tá do lado do Herbert, depois tem a Alessandra e eu lá no cantinho. A Cláudia é a proprietária do Espaço Escalada, que é onde a gente tem o consultório, onde a gente faz os nossos atendimentos. É um conjunto de consultórios. E no ano passado eu procurei a Cláudia e disse: Cláudia, eu preciso ter um trabalho com essa equipe transdisciplinar. Por que transdisciplinar? Isso eu acho que é muito bacana, né? Essa equipe hoje ela está fortalecida, ela trabalha junto mesmo. Aqui a gente estava no final de reunião numa sexta-feira à noite, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Entre nós existe algo que é muito bacana, assim, eu gosto muito disso. Tem vezes em que nós estamos atendendo juntos um mesmo paciente. Tem vezes em que eu estou atendendo o mesmo paciente que a Cláudia vai atender depois, ou então ela começa e depois eu atendo, ou então o Herbert, que é o nosso psicólogo aqui, está atendendo e depois eu vou atender, ou então a gente atende juntos. A Alessandra, que é a nossa fisioterapeuta, atende muito junto com a Cláudia, que é terapeuta ocupacional. E a equipe Ciranda é essa equipe. A equipe Ciranda começou com essas duas, com a Cláudia e com a Alessandra, depois entrou o Herbert, entrei eu. Aqui no Espaço Escalada, onde a equipe Ciranda atende, tem também outros profissionais. Nós temos nutricionistas, temos pediatra, temos outros psicólogos, tem duas profissionais que realizam um trabalho específico em aba. Enfim, tem vários profissionais aqui. Mas essa equipe tem esse trabalho conjunto e a gente pode trocar informações a respeito do que a gente considera melhor, de que rotas tomar. Isso enriquece demais. Então, ter essa segurança, procurando uma equipe que possa trabalhar com você, ajuda bastante. É muito legal de pensar que hoje, inclusive, né, atualmente, nós fazemos trabalhos conjuntos onde às vezes fica até estranho assim, quem é quem dentro do atendimento. Muitas vezes, por exemplo, se eu estou atendendo, eu começo a fazer algo que é da integração sensorial, que é da área da Cláudia, não é minha. Eu não tenho essa formação. Mas aí eu tô com ela, eu pergunto, Cláudia, eu faço isso? Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo aqui? O que a gente faz agora? O que é melhor? E ela vai me instruindo. Ou então, no momento em que a gente está trabalhando algo mais referente à aprendizagem mesmo, ao processo de aprendizagem, ao processo cognitivo, ela intervém e eu fico, digamos assim, na retaguarda ali do atendimento. Então, essas situações de uma poder trocar com a outra, de um poder assumir um papel que não é dele, mas que está ajudando ali, que naquele momento foi importante, a gente faz bastante. E isso é muito legal, assim, a gente tem tido resultados bem positivos. O segundo momento, onde eu empreendi, é na Neuroacademia, Neurofit. Não sei aqui se alguém já me ouviu falar a respeito da Neurofit. A Neuroacademia, eu acredito que sim. A Neuroacademia é uma proposta de academia para pessoas idosas, e essa proposta ela trabalha com as habilidades cognitivas, principalmente de atenção, memorização, raciocínio, agilidade no pensamento. Essa neuroacademia eu montei com essas duas pessoas que vocês estão vendo aqui agora. A Marilene, que é uma médica gerontologista, e também uma psicóloga. Então, a gente montou essa neuroacademia e lá a gente oferecia aulas para idosos, né? Sempre lembrando a manutenção, o desenvolvimento das habilidades cognitivas, aquelas habilidades que elas vão se, digamos assim, a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Então, a Neurofit foi um dos meus empreendimentos. E a Neuroacademia é algo que eu ainda realizo. Nós registramos a autoria da Neuroacademia, a metodologia, e eu utilizo muito materiais da Neuroacademia. Aqui foi o dia da inauguração da Neurofit, e aqui aparece já uma outra turma da Neurofit. O que aconteceu aqui? A gente montou a Neuroacademia
E uma pessoa que tinha um estúdio de pilates e de saúde voltada para pessoas idosas quis comprar a metodologia. E aqui, então, a gente acabou vendendo essa metodologia da Neurofit para um outro espaço para ela poder também aplicar lá. Então, essa foi uma das coisas que eu fiz de empreendimento. Pessoal, eu mostrei para vocês a equipe, a Neurofit. A Neurofit foi um dos empreendimentos onde eu tive bastante receio no primeiro momento. Por que eu tive bastante receio? Porque seria uma empresa com uma médica especialista em gerontologia, uma psicóloga, era uma área onde eu não estava ainda trabalhando, eu não estava trabalhando com idosos. Na minha carreira, na minha vida profissional, eu não tinha ainda trabalhado com idosos. E aí, quando a gente montou, foi algo assim que me deixou super feliz. É uma proposta que eu acredito demais, acredito que ajuda muito as pessoas idosas, ajuda muito a gente, na verdade, né? Eu brinco que neuroacademia é igual academia de musculação ou atividade física. O bom seria que a gente pudesse fazer sempre, né? Nem sempre a gente faz, mas o bom seria que a gente pudesse fazer sempre. Por quê? Porque o nosso cérebro também precisa de exercícios para continuar se desenvolvendo, para manter aquilo que ele já tem de habilidades e a gente não ir perdendo isso. Então, a neuroacademia é um dos empreendimentos onde eu precisei de muita coragem, e se não fosse essa parceria, realmente eu não acho que não teria feito, não teria apostado nisso, né? E foi muito bacana. E está sendo ainda. A neuroacademia é algo que eu trago no coração. Aqui tem um outro dos meus empreendimentos, que são projetos inovadores. Esse empreendimento aconteceu dentro de uma instituição. Vocês estão vendo aqui eu apresentando esse projeto num concurso chamado Atenção Professor. Lá no colégio, os professores sempre tinham como queixas principais em relação aos alunos que tinham dificuldades as questões relacionadas à atenção e à memorização. Então, os professores me diziam: ai, Sandrinha, eles não conseguem prestar atenção, ele não consegue reter o conteúdo que a gente ensina, ele não consegue estudar direito. Eram as principais queixas que os professores tinham. O que eu fiz então? Eu vou criar um projeto para a gente poder desenvolver isso com estes alunos. E foi o que eu fiz, eu chamei de projeto Desafios. E no decorrer do tempo, a gente viu que o projeto Desafios estava tendo um resultado muito interessante, muito positivo no contexto de escola, no contexto da sala de aula, para aqueles alunos. O rendimento deles melhorou, eles conseguiram se organizar mais, ficar mais atentos, conseguiram ter formas de estudar que ajudavam bastante na retenção de conteúdos. E aí o projeto Desafios eu desenvolvia com jogos cognitivos, que trabalhavam as habilidades de atenção e memorização principalmente, assim como função executiva. E eu resolvi inscrever esse projeto num concurso nacional. Eu não lembro, gente, de verdade, como que eu soube desse concurso, mas enfim, apareceu um concurso lá que era para projetos para pessoas que tinham dificuldade de atenção e que eram realizados em escolas. E aí eu inscrevi. E o projeto tinha 4 etapas. Essa fotinho que vocês estão vendo aí foi a apresentação na última etapa. As etapas tinham primeiro um quiz, que eu, como responsável pelo projeto, tinha que responder. Depois tinha uma pesquisa que eles faziam com os alunos que participavam do projeto. Depois a comissão organizadora do projeto, não, desculpa, do concurso, um quiz com os alunos que participavam do projeto, e a comissão organizadora do concurso vinha até a escola para assistir o projeto acontecendo. Após essas 3 etapas, 3 projetos foram selecionados no Brasil e os 3 projetos foram apresentados em uma banca. E aqui sou eu apresentando, então, o projeto. Depois ele foi publicado num livrinho que teve desse congresso, onde teve a banca do projeto do concurso, e aqui eu recebendo o prêmio. Então, o projeto foi premiado nacionalmente entre mais de 100 projetos. Foi um projeto inovador, nunca tinha acontecido num colégio militar, nunca tinha acontecido esse tipo de trabalho lá dentro de um colégio militar, e foi proposto pelo Serviço de Psicopedagogia logo depois que eu iniciei o serviço de psicopedagogia lá, e foi proposto para que os alunos pudessem ter
melhores habilidades cognitivas que gerassem também melhores resultados na escola. E aqui o momento da premiação. E isso foi muito legal, gente, porque nesse momento eu recebi um prêmio enquanto coordenadora, que eu pude participar de um congresso nacional, num valor, até um valor de 4.200, eu acho, que abrangia a inscrição no congresso, abrangia hospedagem, passagem, então eu poderia escolher o congresso que eu fosse, e os organizadores proporcionaram esse prêmio, né? No caso, para mim, que era coordenadora do projeto, e para a escola, eles proporcionavam o valor que deveria ser usado no projeto. Então, o que, que eu fiz? Com esse valor que ia ser usado no projeto, eu comprei materiais para o serviço de psicopedagogia, comprei muito material para trabalhar habilidades cognitivas, e pude ainda pagar um curso para os professores do Colégio Militar entenderem as habilidades cognitivas. Então foi muito bacana mesmo. A gente conseguiu ter uma repercussão boa e os alunos tendo muito resultado. Então, projetos inovadores, independente dos locais onde vocês trabalham, independente da situação que vocês têm de atuação já na psicopedagogia. Não sei aqui quem está acompanhando que já tem clínica, que se vocês puderem proporcionar projetos para escolas de pacientes de vocês, é muito legal que vocês possam fazer isso. E como que vocês vão ter segurança para isso? Vocês vão estudar, vocês vão montar, vocês vão planejar o projeto. E se for necessário, analisar e mudar a rota. Um outro projeto que eu não cito aqui, gente, mas eu lembrei agora, que eu tenho com as pessoas adolescentes que têm autismo, é fazer com os colegas uma vivência para eles poderem entender como que esse autista sente, como que esse autista pensa, como que as pessoas sentem de maneira diferente, como que as pessoas podem prestar atenção de maneiras diferentes e ter respostas diferentes, mesmo que elas estejam no mesmo espaço. Então, poder compreender esses diagnósticos, poder compreender o outro, olhar para o outro na sua individualidade é um dos projetos que eu tenho. Não sei se a Andresa está aqui ainda, a gente fez uma vivência online até, né, com alguns alunos de um curso técnico. A Andresa está, espero que esteja aqui para me dizer sim ou não. E a gente fez isso, assim, a gente fez a vivência que eu sempre fazia ela presencialmente, eu fiz online, a gente fez online. Por quê? Porque não tinha como fazer presencial. Primeiro que eles não estão na mesma cidade que eu. Segundo, a pandemia não permite, né? Nesse momento, a pandemia não permitia. Então, a gente fez de maneira online e essa é a intenção. Então, projetos inovadores, estando na instituição de vocês ou para fora da instituição que vocês já trabalham, ou ainda dentro de um consultório, como, por exemplo, a equipe transdisciplinar aqui da Ciranda, é algo que agrega bastante e dá uma segurança, porque vocês não estão sozinhos. Vocês têm tempo para planejar, analisar e mudar a rota se for necessário. E aí, gente, tem um outro projeto que eu amo de paixão, que eu brinco que é a menina dos meus olhos. É um projeto que nossa, eu tenho adoração por esse projeto, que é o projeto Onda Azul. O projeto Onda Azul também eu não estou sozinha, não estava sozinha em nenhum momento dele. O projeto Onda Azul é um projeto de surf para autistas. Ele já acontece em 4 cidades. Então, vocês vão ver aqui a nossa logo. Hoje ele é uma associação, a Associação Onda Azul. Nós temos o direito autoral do projeto registrado. Aqui, gente, na primeira foto foi onde surgiu o projeto, a origem dele, em Florianópolis. Aqui em Imbituba. Aqui em São Sebastião e aqui em Maceió. Então, nós estamos hoje nessas 4 cidades. Empreender com o projeto Desafio foi muito legal, porque nós dizemos assim que o projeto é uma onda de amor que a gente espalha pelo país. Porque o projeto é todo realizado por voluntários, então a gente faz a formação desses voluntários, a gente tem critérios de coordenação, o projeto tem uma coordenação em cada uma das localidades, e a gente tem critérios de coordenação. A formação dos voluntários. Todos os voluntários participam de uma maneira assim que eu até me emociono falando dos voluntários, porque eu digo assim, se não fossem eles, o projeto não sairia do papel.
e poder empreender nessa dimensão, pensar que ele está em 4 cidades, eu ainda fui privilegiada, eu digo assim, porque eu pude ir para cada uma dessas cidades na aula inaugural, na primeira aula que teve do Onda Azul. A emoção vivida em cada uma delas é muito bacana. Esse projeto não está diretamente relacionado à psicopedagogia, mas porque ele me traz tanto conhecimento, ele me traz mais segurança, ele me traz mais, digamos assim, experiência. Ele é todo realizado para autistas, com voluntários, então tem a formação desses voluntários. Aqui em São Sebastião, quem faz essa formação sou eu, e nas cidades onde ele começou, em Bituba e Maceió, também fui eu. Eu tenho que conversar com pessoas que eu nunca vi. A gente está num espaço totalmente fora de consultório, é um espaço aberto, é um espaço totalmente diferente do que eu vivo no dia a dia da clínica. Então, ele me traz muitas vivências que eu consigo torná-las parte de mim e também compreender um pouquinho mais daqueles autistas que estão dentro do meu consultório. É poder olhar para as pessoas que têm autismo, para suas famílias e para quem está ali trabalhando com a gente com uma outra ótica. E isso só agrega experiência, né? Então, acho que é bacana pensar em projetos realmente inovadores, projetos que vocês possam compartilhar com as pessoas. Isso dá segurança porque vocês não estão sozinhos. E isso dá mais tranquilidade para dizer, inclusive, dos sentimentos de vocês em relação à profissão, à atuação, aquilo que vocês percebem, aquilo que vocês têm segurança, aquilo que vocês não sabem por onde caminhar e aquilo que faz muito feliz. É um momento de felicidade para todos nós, para todos, assim, para os voluntários, para as famílias, para os autistas, que é tão grande e é tão gostoso você poder proporcionar essa felicidade que não dá nem para explicar, assim, não dá nem para explicar. E aí, gente, tem uma surpresa, ó, vou contar agora algo pessoal, hein? Tem uma surpresa aqui. O projeto Onda Azul, quando ele começou lá em Florianópolis, ele começou como Surf Azul e depois ele passou para o Onda Azul, que foi então quando a gente registrou e foi aí que ele começou realmente a se desenvolver, a crescer. Hoje nós estamos com as atividades suspensas devido à pandemia e analisando a possibilidade de retorno. E analisando a possibilidade de retorno agora com um novo viés. Nós tivemos aprovação na lei de incentivo ao esporte. Então, tudo que a gente antes tinha que conseguir emprestado, doado, trazido de casa por alguém que foi até o projeto, agora a gente vai poder oferecer. E algumas coisas básicas que as pessoas nem imaginam, né? Mas, por exemplo, essas pranchas que vocês estão vendo são todas ou doadas, ou emprestadas, ou trazidas pelas famílias. Então, a gente vai poder comprar prancha, a gente vai poder oferecer para os voluntários uma nova condição, a gente vai poder oferecer para esses surfistas, a gente chama todos eles de surfistas, gente, uma nova condição. Então, isso é muito bacana. E também tem um detalhe importante aqui, né? Agora, essa informação é bem pessoal mesmo. No projeto Onda Azul foi que eu conheci o meu namorado, o Telmo. Conheci ele na primeira vivência do Onda Azul aqui em São Sebastião. Então, olha que legal, além de uma experiência e uma vivência que me agrega em torno da minha vida profissional, tá aqui a minha vida pessoal também sendo impactada por esse projeto. Então, eu conheci o Telmo, meu namorado, no projeto Onda Azul aqui em São Sebastião, na nossa primeira vivência aqui na cidade. Na verdade, gente, naquele dia eu nem olhei para a cara do Telmo, coitado. Depois que eu fui saber quem era ele. Mas no momento eu estava tão louca, indo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Não sei aqui quem já me viu ou imagina, mas eu fico, como coordenadora, eu penso nos voluntários, eu penso nas famílias, eu penso nos surfistas, eu penso em tudo. Então eu fico correndo para lá e para cá. Só fui ver ele depois de um tempo. Quem me falou foi uma amiga minha. Ai, convida o Telmo, aquele que estava lá no Onda Azul. Eu nem conheço o Telmo. Tá aí, ó, meu parceirão, meu namorado. Te amo, amor. Então, gente, esses aqui são alguns exemplos de empreendimentos que eu trouxe para vocês, né? E eu quero destacar para você sempre a importância de parcerias.
a importância de vocês elaborarem, pensarem no atendimento passo a passo, a importância de vocês terem estudem aquilo que é necessário, pesquisem e elaborem um passo a passo, seja nos atendimentos ou em um novo empreendimento. Façam essa elaboração, mas também não se prendam a ela de maneira que vocês não possam mudar de rota. A gente pode mudar de rota. E se a gente analisa no nosso caminhar essa necessidade, isso é algo muito positivo. Está mostrando que nós somos flexíveis para situações, nós somos flexíveis para a condição de uma determinada pessoa que chegou até o nosso atendimento. Então, é isso importante demais que a gente possa fazer. E aí, para empreender na psicopedagogia, para a gente finalizar aqui, é sempre bem importante, né? Que a gente tenha criatividade, criem algo novo, se inspirem em pessoas que já criaram, mas também criem algo novo, façam as parcerias. As parcerias são fundamentais para dividir trabalho, são fundamentais para poder pensar junto, para poder elaborar melhor. Estudem bastante, façam um planejamento, tenham muita vontade e muita coragem, que eu tenho certeza que assim vocês vão conseguir ter mais segurança para atender, mais segurança para empreender. Vocês vão poder inovar, vão poder ser profissionais diferenciadas na caminhada de vocês, com sucesso, com muito sucesso, rumo aos 15K, vivendo da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia.